No início de 2013, um pequeno empresário resolveu entrar na política porque sentia vergonha e culpa. Pensava estar deixando para as gerações futuras um país pior do que recebeu das gerações anteriores. Tinha vergonha do país que estava deixando para seus filhos e seus netos, seus futuros netos. O partido em que ele entrou ainda não existia, mas tinha um estatuto maravilhoso. Com ele, o partido seria o mais democrático do mundo. Ao contrário dos outros, não teria dono. Era bom demais para acreditar, mas ele e outros colegas acreditavam. Participou da coleta de assinaturas, de reuniões, perdeu horas de descanso nos fins de semana, investiu tempo, dinheiro e sonhos. Participou da executiva estadual como tesoureiro por 4 anos. Era assíduo nas reuniões e nas atividades do partido. Vivia empolgado com as possibilidades que o futuro prometia. Chegou a pensar em se candidatar. O problema é que nesse momento ele percebeu 2 coisas. Ele e a grande maioria dos colegas não tinham visibilidade, eram ilustres desconhecidos. E um outro problema que também não devia existir, mas existia, também não tinham dinheiro e não sabiam como fazer campanha. O que fazer? Seriam desconhecidos incapazes de fazer uma campanha para sempre? Essa dúvida persistia até que um dia teve uma ideia. Estudar campanhas eleitorais de sucesso e, a partir delas, criar uma metodologia. Essa metodologia que compensasse suas fragilidades eleitorais dos seus colegas. Uma campanha que pudesse ser feita durante todo o tempo e não só em época de eleição. Como fazer isso acontecer? Como desenvolver uma metodologia de campanha que compensasse suas fragilidades eleitorais? Que fosse barata e que pudesse ser feita por 1 ou 2 pessoas até a abertura oficial da campanha? A ideia parecia simples e lógica, com possibilidades muito positivas, mas na prática não era bem assim. Isso não bastava. O que estava fazendo parecia um ajuntamento de recomendações. Pareciam aqueles livros que o autor diz o que deve ser feito, mas não sabia como fazer. Não queria isso. Queria mais. Foi nesse momento que resolveu mudar de método e definiu um norte. Pensou algumas questões que teriam em suas respostas um ponto de partida para o desenvolvimento da metodologia. Qual a diferença de uma campanha vitoriosa para uma derrotada? O que faz uma pessoa deixar de votar em um candidato para votar em outro? Ao responder a essas perguntas, percebeu que o ponto mais importante de uma campanha é a comunicação com as pessoas. Foi daí que surgiu a metodologia de comunicação com foco no eleitor. Resultado de uma pesquisa exaustiva, abordando várias disciplinas, de ciência política à marca digital, passando por psicologia e vivências pessoais. A partir de agora, compartilho esta jornada com você, através de vídeos e textos. Meu nome é Fernando Gouveia, seja bem-vindo. O que faz um eleitor se decidir por um candidato? Pelo menos 5 requisitos são necessários para o eleitor decidir votar em alguém. O eleitor acreditar que ele tem vários valores e princípios iguais ou parecidos ao do candidato. Quando tiverem objetivos ou percepções das questões políticas iguais ou parecidas com as do candidato. Quando o eleitor tiver empatia pela experiência de vida do candidato. E quando o eleitor percebeu o candidato como autêntico e espontâneo. Ou quando começar a perceber uma onda em favor de um candidato que acaba por influenciar o seu voto. É a partir dos eleitores convencidos a votar em determinado candidato que são geradas as condições necessárias ao convencimento de outros eleitores. Comentários pretensiosos vão se intensificando e evoluindo até criar uma onda crescente de eleitores decidindo por um candidato e culminando com a sua vitória. Esse fato foi observado empiricamente em eleições passadas, na campanha de 2008 de Barack Obama e na campanha de Bolsonaro em 2018. A onda crescente de eleitores foi um ponto em comum. Eles tiveram uma quantidade muito grande de eleitores engajados voluntariamente, profundamente eficientes na defesa da propaganda e das ideias de seus candidatos. Eram verdadeiros exércitos dispostos ao trabalho duro na conquista de novos eleitores. A conclusão parece óbvia.
O que faz uma campanha ser vencedora é a identificação do eleitor com o seu candidato. E, preste atenção, a quantidade e a qualidade do ativismo voluntário dos eleitores engajados. Mas como fazer isso acontecer? Como fazer o eleitor se decidir por um candidato? Antônio Lavaredo, em seu livro Emoções Ocultas e Estratégias Eleitorais, diz: 1. As eleições são definidas pelos sentimentos certos. 2. Despertados pelas emoções certas. 3. Acionados pelos estímulos certos. O que isso significa? Para mudar o pensamento de um eleitor, é necessário que eles despertem para um conflito entre o que eles pensam e o que eles vivem ou percebem. Esse desconforto cognitivo vai resultar no surgimento de emoções, que vão abrir espaço para a reavaliação de pensamentos anteriores. A partir desse quadro, novos pensamentos ou convicções poderão surgir com mais facilidade na mente das pessoas. Quando quiserem manter o pensamento do eleitor, o processo é o inverso. Nesse caso, vai caber estímulos que gerem ou aumentem o conforto cognitivo. Por essa teoria, para quebrar a tendência do eleitor de confirmar na próxima eleição o voto dado na anterior, basta plantar o vírus da insatisfação com o momento atual. O vírus da insatisfação com o momento atual pode quebrar a tendência de repetição do voto anterior, mas por si só não conquista o novo eleitor. Portanto, para que o voto anterior não seja repetido, é necessário implantar a dúvida no eleitor. Se não conseguir implantar a dúvida, esqueça o eleitor ou a estratégia. Embora a ideia seja simples, não é fácil de colocar em prática. Como saber quais são os estímulos, emoções e sentimentos certos para gerar conexão com o eleitor? Como saber quais são os estímulos, emoções e sentimentos certos para gerar conexão com o eleitor? O que é óbvio é que o eleitor vota em alguém porque é o candidato menos ruim. Esse é um critério. O outro é que vota no melhor. Também parece óbvio. Quando vota no melhor, quais são as características que fazem o candidato parecer o melhor, o mais competente? O que faz duas pessoas votarem em dois candidatos diferentes e cada um ter a convicção que seu candidato é o melhor? Simpatia, afinidade, identidade? O que faz o eleitor ter esse sentimento pelo candidato? Ao pesquisar a resposta para essa pergunta, passamos a entender o que gera conexão entre o eleitor e o candidato. É a percepção de semelhança entre eles. Essa semelhança está nas ideias, está nos princípios, nos valores e experiência de vida de cada um. Tudo isso é o grande elo da conexão entre eles. É o que faz as pessoas se gostarem mutuamente. Então, parece lógico que precisamos expor o candidato em suas ideias, princípios, valores e experiências de vida, para que o eleitor possa se identificar com ele. As semelhanças entre o candidato e o eleitor seriam um estímulo certo para conquistar o voto? Na política, para efeito de concordância, não existe nada mais forte do que a sensação de partilhar mesmos princípios e objetivos. Isso cria uma relação tão harmônica entre as pessoas que passamos a chamá-la de conexão. Como fazer essa conexão entre o candidato e o eleitor acontecer? Como criar conexão entre o candidato e o eleitor? É nesse momento que surge o marketing digital de relacionamento, que é normalmente usado na venda online de produtos. Tem o objetivo de conquistar clientes e fidelidade deles, além de fazer com que sejam divulgadores. No nosso caso, vamos usar este conhecimento e adaptá-lo ao ambiente político eleitoral, para colocar o candidato em contato direto com o eleitor e assim gerar conexão entre eles. Nesta metodologia digital eleitoral, usamos vídeos que devem ser postados nas redes sociais como canal de comunicação do candidato com os eleitores. Deve-se postar a maior quantidade de vídeos possível e na maior quantidade de redes sociais possível também. Mas por que isso? Por que os vídeos? Algumas descobertas da psicologia reforçam a força do vídeo.
Experimentos confirmam que rostos mostrados mais vezes foram mais bem avaliados do que outros apresentados menos vezes. Portanto, quanto mais vezes o candidato for visto, maior será a probabilidade de ele ser bem aceito pelo eleitor. Visto isso, podemos concluir que basta fazer vídeos em grande quantidade e considerar a campanha vitoriosa? Quais as características que os vídeos devem ter para impactar o leitor de forma positiva? Em uma pesquisa foi mostrado para alguns estudantes fotos de rostos de homens, às vezes por apenas 1/10 de segundo. E foi pedido a eles que classificassem os rostos segundo vários atributos, inclusive capacidade de agradar e competência. Os rostos mostrados não eram uma série aleatória, eram fotos de políticos em campanha por um cargo eletivo. Em seguida, foram comparados os resultados das disputas eleitorais com as classificações de competência que os estudantes haviam feito. E vejam só, que interessante. Em cerca de 70% das eleições, para senador, congressista e governador, o vencedor foi o candidato cujo rosto receberam uma classificação maior de competência. O resultado surpreendente foi rapidamente confirmado em eleições nacionais na Finlândia, eleições regionais na Inglaterra e diversas disputas eleitorais na Austrália, na Alemanha e no México. O pesquisador descobriu que as pessoas julgam a competência pela postura determinada e ligeiramente autoconfiante. Já que os experimentos confirmam que rostos mostrados mais vezes são mais bem avaliados, nos parece lógico pensar que quem postar mais vídeos terá mais chances de ganhar a eleição. Mas é evidente que essas variáveis não serão iguais para os candidatos. Não vai bastar aparecer nas redes sociais. O candidato precisa ter muito cuidado com o que vai apresentar. Não vai bastar apresentar bem ou ter boas ideias ou postar determinada e ligeiramente autoconfiante. A mensagem passada terá que ter essas qualidades. E outra muito importante, que é a autenticidade do candidato. O conjunto dessas qualidades vai fazer a mensagem ser bem recebida, vai gerar mais empatia e possibilitar maior identificação do seu público com o candidato. O vídeo é uma ferramenta muito eficiente, pode informar, alegrar, emocionar. E são fáceis de ver e compartilhar nas redes sociais. A prática tem demonstrado que os vídeos geram mais conexão com a audiência, geram mais interação, possibilitando receber do eleitorado mensagens com opiniões ou mesmo engajamento com as propostas apresentadas. A partir dos vídeos postados na internet, é possível debater as ações necessárias para melhorar a qualidade de vida das pessoas. É possível compartilhar sonhos, angústias e emoções. Quanto mais vídeos você fizer, mais retornos dos eleitores você terá. Lembre-se que a forma mais eficiente de ficar na mente dos eleitores é postar na maior quantidade de redes possível. Esse processo de criar relacionamento precisa de tempo, que pode variar de acordo com a frequência e consistência de postagem dos vídeos. Atenção! É fundamental que os vídeos sejam apresentados pelo candidato. Novamente, chegamos no momento em que as perguntas transbordam de nossa mente. Ligo a câmera e gravo e posto, ou preciso seguir algumas recomendações para que a comunicação seja eficiente? Qual a frequência ideal de postagem? O que significa consistência de postagem? Se vou fazer muitas postagens, onde encontrar tanto assunto? Bem, o vídeo tem que informar, emocionar e chamar para a ação. O título do vídeo deve gerar curiosidade. Nos primeiros 10 segundos, logo no início, deve ser dito o conteúdo do vídeo, da forma mais resumida possível. Mais uma vez, atenção. Este trecho do vídeo deve gerar curiosidade. Quanto mais, melhor. A seguir, deve-se dar um conteúdo que acrescente alguma informação ao leitor. Na sequência, a descrição de algum problema que tenha relação com a informação dada anteriormente. A informação associada ao problema deve gerar a possibilidade de, no discurso do candidato, avaliar o trabalho dos candidatos concorrentes ou adversários. No desenvolvimento dessa avaliação, deve ser contada uma história a título de exemplo. Nessa argumentação, contar histórias que sirvam de ilustração e que gerem emoção
devem ser usados ao máximo possível. De novo, atenção. Informação, problema e histórias devem estar relacionadas com a lógica. Importante nunca fazer críticas específicas e nominais. A forma mais simples de começar é escolher os assuntos que mais afetam a população da cidade. Cada vídeo deve conter apenas uma questão. E é bom lembrar que a interação nas redes sociais precisa ser cultivada com respeito e igualdade entre o candidato e o eleitor. Por mais diferente que seja a formação de um e de outro, a relação deve ser a mais pessoal e igualitária possível. Na chamada para a ação, deve-se pedir para o eleitor que façam também seus comentários. É a partir deles que o candidato poderá calibrar seu discurso. Como calibrar o discurso do candidato no relacionamento com o eleitor? Antes de calibrar, é importante saber o que o eleitor pensa. É nessa prospecção do pensamento do eleitorado que deve ser feita a primeira investida do candidato. Antes de começar a comunicação, precisamos definir que mensagem mandaremos para ele. Esta questão indica a direção dos próximos passos. Nessa fase da campanha, os vídeos terão o objetivo de despertar nas pessoas a vontade de expressar suas principais queixas, insatisfações e decepções quanto ao desempenho dos políticos. O que o eleitor esperava e não recebeu do governo e dos parlamentares que o apoiam. Que qualidades o eleitor gostaria que os candidatos tivessem? É por aí que a gente tem que levar essas perguntas. E olhem, essas questões precisam ser provocadas sem abordagem direta. É muito importante não induzir o conteúdo das respostas dos possíveis eleitores. O objetivo desses vídeos será motivar o eleitor a externar o seu descontentamento de forma espontânea. Estas informações passadas através de comentários sobre os vídeos vistos pelo próprio eleitorado serão a matéria-prima na construção da conexão do candidato com o eleitor. Por isso, esta fase é tão importante. O que o candidato deve dizer nos vídeos para motivar o leitor a expressar o que pensa? O primeiro lote de vídeos a serem postados devem abordar os assuntos mais comentados na cidade. É a partir dos comentários feitos nas postagens desses vídeos que será possível fazer a primeira avaliação e começar a calibrar o discurso. Também vai ser possível segmentar o eleitorado de forma a saber quem concorda com ele e, para estes, fazer vídeos com um tipo de conteúdo de forma a solidificar o voto e ampliar a quantidade de eleitores potenciais. Para os que discordam, devem ser feitos vídeos com outro conteúdo, de preferência que tente responder às objeções do eleitor e que reverta a discordância. O mesmo deve ser feito para os eleitores que têm opiniões próximas, mas não necessariamente concordantes. Também vão surgir eleitores que discordem frontalmente do candidato, sem possibilidade de diálogo. Estes devem ser esquecidos. É bom lembrar que quem agradar a todos, ou quem quer agradar a todos, não agrada a ninguém. Atenção, o candidato vai poder identificar aqueles eleitores que concordam inteiramente com ele e que gostariam de participar da campanha de forma voluntária. Estes devem ser convidados a fazer parte do grupo de eleitores engajados, que serão importantíssimos no trabalho de conquistar novos eleitores. Quanto maior a frequência de postagem de vídeos, mais rápido o relacionamento será desenvolvido. E olhem, maiores as possibilidades de conquistar engajamentos para a campanha. Mas isso ainda não é suficiente para conquistar engajamentos e votos. Além de calibrar o discurso, o que mais precisa ser feito para conquistar o eleitor? Como conquistar eleitores verdadeiramente engajados na campanha? Vimos que a identificação entre candidato e eleitor quanto aos princípios, valores e experiências de vida são muito importantes para gerar conexão. Mas isso não basta. A autenticidade é muito importante na relação entre pessoas. É ela que permite o surgimento da confiança em qualquer tipo de relacionamento. Naturalmente, o eleitor já é desconfiado com os candidatos, se estes, na busca pelo contato e relacionamento, procuram mostrar algumas qualidades que não têm. Estão destinados a fracasso. Isso acontece devido às redes sociais.
que, por possibilitar muita proximidade com a audiência, expõe com facilidade os defeitos das pessoas. Os candidatos que não são verdadeiros e ou preparados serão facilmente identificados e rejeitados. E olhem, é importante, as pessoas tendem a gostar de quem é espontâneo, por parecer verdadeiro. Se você quer se tornar espontâneo, é só passar a ser. Às vezes tentamos ser outro por termos medo de sermos rejeitados pelo que somos. Mas é muito menos produtivo e mais desgastante tentar ser alguém que não se é. Uma grande barreira de espontaneidade é o medo da rejeição. Ser espontâneo é diminuir seus medos para ser cada vez mais quem você realmente é. Uma coisa que vai ajudar muito a ser espontâneo e autêntico é julgar menos os outros. Quanto menos você julga os outros, menos medo você terá de ser julgado. A espontaneidade vem do treino. Quanto mais fizer vídeos, mais você se sentirá confortável em ser você mesmo ou falar de algo, mais espontâneo será. Também não tente impor suas verdades a outras pessoas. Suas opiniões não são a verdade. Essa postura vai ajudá-lo em tudo e esteja aberto a aprender, com cada pessoa, a cada momento, sem exceções. Outra forma de você cultivar a espontaneidade e a autenticidade é acreditar sinceramente no que escreve e diz para todos, principalmente para o leitor. O eleitor acredita naquele que é autêntico, mas não pode falar qualquer barbaridade, pensando que o fato de parecer autêntico e espontâneo vai encobrir os absurdos que vier a dizer.